O fermento das igrejas presbiterianas. Eles negam de forma sutil o poder de Cristo e são lobos em pele de cordeiro. E aqueles pecados que eu não venço de jeito nenhum? Muitos me perguntam, pastor, há 2, 3 anos, 5 eu tô caindo nesse mesmo pecado. Como é que faz? Qual que é o pecado? Toda vez que eu vou no meu quarto, ligo o computador, eu caio com pornografia. Eu oro, jejum, Deus me confere graça para vencer. Querido, há casos que a causa de você cair não é porque você é ímpio, não é porque você não converteu, não é porque você é sujo. Há casos que a causa de você cair não é porque você é ímpio, não é porque você não converteu, não é porque você é sujo. Como é que é? Não é porque é ímpio, não é porque não se converteu, não é porque é sujo. Palhaçada do diabo. A pessoa em questão é filha do diabo e nunca foi liberta do pecado, nunca foi regenerada. Mas homens que não são de Deus têm medinho de falar a verdade. Afinal, eles não trabalham para o pai da verdade, mas para o pai da mentira, e a verdade afastaria 90% dos membros da igreja que pagam os salários deles, e aí acabaria a igreja. Simples assim. 1 mais 1 igual a 2. O que vale mais? A palavra de um homem que se chama de pastor ou a palavra de Jesus Cristo? João 8, 34 e 36. Respondeu-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Com isso vimos que Deus fala que a pessoa que não consegue parar de pecar jamais conheceu a Deus e que é uma escrava do pecado. Mas o querido pastor Paulo Júnior, que se esquiva da verdade como uma serpente, fala que esse não é o caso. Conveniente, não? Será que ele se comporta assim sempre? Tem muitos jovens que eu aconselho, e tem um jovem que todas as vezes que vai para perto do computador, cai com pornografia. Aí vai de novo, cai com pornografia. Eu não devo ser salvo, o Espírito Santo não deve habitar em mim. Exatamente. O jovem em questão já sabe que o Espírito Santo não habita nele. Mas o que os lobos em pele de cordeiro dizem? Tudo, menos a verdade. Não é possível. Eu falei, não. Sabe o que acontece? Eu falei, não. Sabe o que acontece? Ah, sempre tem um não. Sabe o que acontece? Os lobos em pele de cordeiro não trabalham com toda a verdade, mas misturam 10% de mentira com ela, porque senão seriam mal recebidos. O próprio Jesus avisou que os seus apóstolos seriam odiados, pois assim como o mundo não o recebeu, também não os receberia. Mas os lobos odeiam não serem recebidos, afinal, eles são lobos, e sua missão é devorar as ovelhas. Não importa se você foi viciado em pornografia por 35 anos da sua vida, se Jesus te libertou, você pode usar o computador 20 horas por dia e nada vai te levar a voltar a ver pornografia, pois você foi liberto por Jesus, e quando o Criador de todas as coisas te liberta de algo, Ele te liberta completamente. Então, se você cai no mesmo pecado repetidamente, você jamais foi salvo. Pode ter havido um momento da sua vida em que Jesus te ajudou e te limpou de determinados pecados, mas se você voltou a cair neles, você cuspiu na graça de Cristo e apenas flertou com a liberdade e não viveu nela. Agora, na maioria dos casos, essa queda num pecado anterior se dá porque você nunca havia compreendido a verdade do Evangelho, pois quase mais ninguém hoje prega, e por crer numa falsa verdade, você se apoiava numa falsa salvação e achava que era passível de cair e ainda ser salvo. Mas a partir do momento que você entende que Jesus liberta verdadeiramente e você provou dessa liberdade por um período, mas voltou a andar em pecado, você é o cão que voltou ao próprio vômito e mostrou que serve ao diabo e não a Deus. Jesus não é capa para pecado, ele é o removedor dos pecados. Pare de dar ouvidos para esses lobos. 2 Pedro 2, 20 a 22. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é, para eles, pior do que o primeiro.
porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isto lhes sobreveio de acordo com um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca que foi lavada chafurdou-se de lama. Eu queria que Deus me desse graça para vencer. Deus não deu graça para vencer. Corta a internet, tira o computador, amputa a mão, pronto. Assim você não vai pecar. Eu queria que Deus me desse graça para vencer. Deus não deu graça para vencer. Deus não deu graça para vencer. Mais uma vez, ele tem a audácia de falar que Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, não deu graça para a pessoa vencer aquilo que ele próprio falou que ela venceria através dele. Mas que patifaria, herege filho do diabo. Judas 1:24. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória com abundante alegria. Esses homens não trabalham para Deus, eles negam o poder de Deus, se envergonham da palavra de Deus e trabalham contra Deus e para o diabo. Não se engane, essa turma de lobos anda sempre de mãos dadas e compartilha do mesmo discurso. Olha o que o amiguinho dele, o Paul Washer, teve a audácia de dizer. Christians are not sinless. Christians are not perfect. Christians will struggle with sin and Christians can even fall. Será que temos que repetir o versículo anterior? Você sabe o significado das palavras impedir e sem defeito? Será que Deus mentiu, mas Paul Washer falou a verdade? Tem que ter um mentiroso na história, não é mesmo? Judas 1:24. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória com abundante alegria. Para terminar de expor esses lobinhos, eu te deixo uma pergunta. O apóstolo Paulo alguma vez cobrou para pregar? Jesus cobrava para pregar? Ou ele pregava e ainda dava alimento aos ouvintes? Será que se o apóstolo Pedro estivesse entre nós hoje, ele convocaria pessoas de vários estados para gastar dinheiro em viagens de todo o país para virem assistir à sua pregação com outros apóstolos, sendo que isso pode ser feito facilmente pela internet? Ou será que apenas fariseus, que buscam a glória dos homens e sempre querem extrair algo em troca, é que fariam isso? Pense nisso enquanto assiste ao vídeo seguinte. Queridos irmãos, bom estar de volta. Como você sabe, eu estive essas 2 semanas pregando na Europa em 2 conferências, uma na França e outra na Itália. Foram bênçãos, foram dias maravilhosos. Será que o Sr. Paulo Júnior foi e voltou de graça para a França e para a Itália? Será que esse dinheiro não poderia ter sido utilizado para ajudar ao próximo? Ou será que o povo da França e da Itália não tem acesso à internet para assistir às suas pregações gratuitamente? Ora, mesmo se ele tivesse sido convidado da Europa, uma baita grana foi gasta. Esses homens não vivem para Deus. Eles vivem para si mesmos enquanto vestem o nome de Deus. Juntamente com esse projeto, Conferência Old School. Estamos há menos de 2 meses. Essa que tem se tornado uma das melhores e maiores conferências do Brasil, realizadas aqui na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Não deixe de participar, por favor, as vagas estão se esgotando, para você que é de fora. E para você que é aqui de dentro, você precisa fazer também, ok? Por quê? Deixa eu te dizer algo, aí começa aquele negócio, a gente já sabe, a gente já pastor há muito tempo, né? Nossa, mas vai cobrar do membro da igreja, primeiro. Aí segundo, a gente tem a equipe que separa para trabalhar lá, né? O staff. Nossa, mas vai cobrar de quem vai trabalhar? A última conferência, a gente teve um prejuízo de R$35 mil. E por que a igreja, nossa, tem que pagar a inscrição e quem vai ajudar? Para ter o privilégio de uma cidade como essa, que é fim de linha, protagonizar um evento dessa estrutura. Assim, sabe? Aí você vai pagar quanto? Eu acho que quanto que é a inscrição? 150? 150. Quem vai vir de Manaus? 2.500 de avião, hospedagem 4, 5 dias, vai pagar uns 800, comida mais uns 200, 4 pau. Você está reclamando de pagar 150? R$4.000 gastos por uma pessoa para ver um grupo de homens vomitando conhecimento bíblico, mas jamais trazendo às pessoas a verdade de Cristo que salva. Meus parabéns. Se você tem esse coração, eu te aconselho a não ir. Porque você não entendeu o reino de Deus. Você tem ideia do que Franca está sediando, gente? Tem ideia do que é isso aqui? Então, por favor. Então, abra sua mente, tá? E se escutar tititi, eu chego lá, tá? Eu não sou esse pastor panaca, boboca, bolha, bobão. Vem quente que eu tô fervendo. E coisa que me causa náuseas. É picuinha, fofoquinha, coisa. Isso aí eu tenho urticária. E eu fico sabendo, não pensa você não.
Tudo passa por mim. O Senhor é gracioso, Ele não permite Judas, traidores, apunhaladas. Fique sabendo. E vou, e te acho, e te pego. Porque se a minha contenda entre os irmãos, eu não tolero. E esses tipos de conversinha, aqui não. Acontece, fermentinho. Mas antes dele levedar, acontece uma amputação. Membro necrosado tem que amputar e jogar fora, senão atrapalha o culto. Você percebeu que enquanto no começo do vídeo falávamos do pecado que um membro não conseguia vencer, Paulo Júnior passou a mão na cabeça dele e não pregou a verdade? Numa situação hipotética, se Paulo Júnior fosse um pastor de verdade e por isso tivesse pregado a verdade bíblica e aquele membro dissesse que apesar de conhecê-la, ele vivia caindo em pecado, Paulo Júnior deveria dizer: você conhece a verdade, está usando o nome de Cristo, mas está mexendo com o pecado. Logo você rejeita a verdade de Cristo e se manifesta como um filho do diabo, então você está expulso da igreja. Tchau. Isso é o que um pastor de verdade faria e faz, após ter pregado a verdade e o membro ter entendido a verdade, mas continuasse em pecado. Mas um lobo jamais faria isso, não é mesmo? Porque ele perderia um membro que nutre a igreja. Sabendo disto, você notou que ele apenas levanta o tom quando o foco da questão é reprovar legitimamente a participação em um evento onde homens se exaltam entre homens e há dinheiro envolvido? Não preciso falar mais nada. As pessoas não entendem. A maioria aqui da igreja não fez inscrição. Tem gente que está me ouvindo que fez inscrição de Manaus, de Acre, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem gente que fez inscrição de pessoas que estão em Campina Grande, pessoas que fizeram inscrição do Pernambuco. Vão pagar avião, vão pagar hotel, comida. De 3 a 4 mil reais vão gastar. Você, só a inscrição, vai comer em casa, dormir em casa, para ver 12 sermões dos melhores pregadores do planeta, do cosmos. Para ver 12 sermões dos melhores pregadores do planeta, do cosmos. Lucas 16:15. Porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Para ver 12 sermões dos melhores pregadores do planeta, do cosmos. Já que estamos no embalo, vamos ver o que um dos melhores pregadores do planeta, do cosmos, diz sobre o pecado. A pergunta feita pelo seguidor dele foi: agora nós estamos livres do pecado? Primeiro vamos ver o que Jesus disse. Será que não foi ele o melhor e maior pregador do planeta e do cosmos? João 8, 34 e 36. Respondeu-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o apóstolo Paulo, enviado por Jesus, será que ele fala a mesma coisa? Romanos 6, 18 e 22. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Enfim, Nicodemos, estamos ou não estamos libertos do pecado? O que você diz? Não, porque o pecado ainda habita em nós. Não. O malabarismo mental feito após a afirmação herética não importa, pois ela já anula o que Jesus disse. Mas eles são especialistas em dançar entre palavras para tentar justificar aquilo que eles, no princípio, já disseram contra Cristo. Serpentes. Será que tem mais? A pergunta seguinte é: se a masturbação sem estímulo visual ou mental é pecado? Sinceramente, eu nunca me encontrei com uma situação dessas, né? Geralmente a masturbação, ela vem acompanhada de pensamentos impuros. Se você consegue se masturbar sem ter pensamentos impuros, eu fico sem ter o que dizer, né? Não consigo encontrar nada na Bíblia que seja contra isso, a não ser talvez o uso errado dos órgãos genitais. Mas mesmo assim, eu não tenho tanta certeza de que eu poderia entrar por esse lado aí. Isso é o que dá ter conhecimento intelectual, mas nenhum entendimento espiritual. Lascívia é lascívia, pastor de bodes. Bora fechar com chave de ouro com um combo de Nicodemos? A pergunta é sobre o uso de armas para a autodefesa. Vejamos o que o homem de Deus tem a dizer. Se eu morasse nos Estados Unidos, num daqueles estados que permite, eu já estava com uma .45 na cintura há muito tempo. Se você ri disso, há um sério problema espiritual com você. E se entrar um cara em casa e eu sentir que a ameaça, minha família está sendo ameaçada, é no meio dos olhos, o primeiro. Tranquilo. Não tenho a menor dificuldade sobre isso.
E o que os lobos usam para se defender? O Velho Testamento, debaixo do qual não estamos. Mas o que o Novo Testamento diz? Mateus 26, 51 a 52. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo sua mão, puxou sua espada, e ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe sua orelha. Então Jesus disse-lhe: põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada hão de perecer com a espada. Se o próprio Jesus disse que não devemos pagar o mal com o mal, sendo ele exemplo vivo de como se comportar, será que devemos ouvi-lo ou ouvir pastores auto-intitulados? De quem cristãos de verdade são seguidores? Acho que já chega por hoje, né? Se não bate com a Bíblia, não é de Deus. Pare de buscar a salvação em homens e em igrejas. Aprenda a discernir os espíritos e procure pela salvação em Deus.